Olá, queridos amigos do CPMM, aqui é a Suzana, espero encontrá-los todos bem. Nós estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos no capítulo 8, esse é o nosso 21º vídeo. E agora no capítulo 8 nós chegamos ao trecho em que Jesus nos traz uma história tão bonita, uma passagem tão interessante, intrigante, poética e muito reflexiva a respeito da nossa conduta. O trecho do Evangelho se chama Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. E dessa vez eu não consegui grifar uma parte só para compartilhar com vocês, porque é tão interessante esse trecho que vou fazer a leitura agora e gostaria muito que todos vocês pudessem acompanhar e que fizessem suas próprias reflexões sobre isso. Em minha edição está na página de número 112 e nos dá a seguinte ideia. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos, pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Mas Jesus lhes respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós, outros vos dizeis, quem tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer disso, se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. Pessoal, eu achei esta parte do Evangelho tão significativa e tão interessante, porque Jesus fala a respeito dos questionamentos que faziam a ele naquela época, né? Dos hábitos, né? Os apóstolos foram ter as suas refeições e não lavaram as mãos, né? E já foram direto para a refeição. E ele foi questionado, mas por que os seus discípulos, né, não têm o hábito de lavar as mãos antes da refeição? E ele diz o seguinte: mas de onde vocês tiraram esse hábito, né? Existem outras tantas coisas que Deus falou e que vocês não seguem, que vocês não cumprem. Qual seria o objetivo de vocês, então, ao inquirir esse tipo de questão aos apóstolos? E é muito interessante este trecho, porque nós sabemos, né, que na condenação de Jesus há uma passagem muito significativa, que é quando Pôncio Pilatos, né, um governador, um dos braços direitos do imperador, na época do grande imperador romano, ele lava as mãos, ele, né, vai fazer os questionamentos a Jesus. Dizem que sois o rei, né? E Jesus diz: não, é tu que estás a dizer isso, eu jamais me proclamei rei, né? E aí Pilatos tem a célebre situação de lavar as mãos, que é quando nós não nos posicionamos a respeito de alguma coisa. Nós somos a sociedade agora, nesta segunda metade do século XX, de 1950 para cá, que mais evoluímos em questões tecnológicas, em questões de formatos de comunicação e também em questões de higiene, né? Os romanos antigos, eles tinham o hábito de cultuar duas deusas específicas, que eram Ígia e Panaceia, né? Que eram as deusas da saúde e da limpeza. Ígia, inclusive, é de onde deriva a palavra higiene, né? Nós temos, então, hoje em dia, vários formatos de cosméticos, né? Tem vários tipos de esponjas, sabões variados, nós temos uma infinidade de shampoos, de coisas, etc, etc, etc. Mas o que é mais interessante com relação a isso é porque
por fora, de forma higiênica, nós estamos, na maioria das vezes, todos muito limpos, né, muito organizados. Mas o nosso sentimento, né, o que trazemos dentro dos nossos corações, às vezes está repleto de sujeira, está repleto de arrogância, está repleto dos piores tipos de sentimentos. E Jesus nos diz, né, no Evangelho, que o que nós carregamos de principal é o que vem dentro do nosso coração. Há um ditado muito curioso que diz: por fora bela viola e por dentro pão bolorento, né? Que é quando a gente só se orienta pelas coisas através da superfície, né? Nós avaliamos só o que a aparência nos mostra e às vezes não nos preocupamos tanto com a profundidade, né? Com o que as pessoas trazem por dentro, com os seus sentimentos. Há um outro trecho muito interessante nesta passagem do capítulo 8 e diz o seguinte: como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Foi por isso que o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Foi a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. De tempos em tempos, e isso a história nos traz muito bem, sobretudo com relação às religiões, nós temos profundas mudanças bastante significativas. No século XVI, especificamente, nós tivemos 4 grandes reformas, né, que são as ditas reformas religiosas. Nós tivemos a reforma luterana, a reforma calvinista, a reforma anglicana, e aí depois, né, dessas 3 reformas, a Igreja Católica percebe a necessidade de se reformar e empreende um movimento chamado de Contra-Reforma ou Reforma Católica. Especificamente, o que esses movimentos condenavam? O Lutero, né, Martinho Lutero e o João Calvino, eles eram teólogos, né, e observavam o comportamento do clero desde as ordens mais altas, né, o comportamento do Papa, dos arcebispos, dos cardeais, até as ordens mais baixas, né, o baixo clero, os padres, né, e as pessoas, né, que estavam diretamente ligadas ali à ordenação católica, elas não tinham um comportamento adequado, né? Através do seu comportamento, elas empregavam as pessoas o consumo das simonias, que eram as relíquias religiosas falsas, a venda de indulgências, né, que as pessoas tinham que pagar pelo perdão. O clero praticamente não tinha nenhum domínio da doutrina católica, né? Não, na verdade, de doutrina alguma, e também não respeitava o celibato. Além disso, a igreja fazia um consumo absurdo de dinheiro em que tudo era pago, né? Vendia-se os ossos de João Batista, os espinhos da coroa do Cristo, e em contrapartida, a igreja condenava qualquer uso de dinheiro por parte das pessoas, né? As pessoas comuns. E o Calvino diz o seguinte, né, que este comportamento, desde que você trabalhe, que você consiga o seu dinheiro de forma justa, de forma correta e não esteja prejudicando ninguém, você pode sim fazer o uso de dinheiro, né? Então, tanto o Lutero quanto o Calvino, eles se colocaram contrários ao comportamento que a igreja trazia na época, porque de certa forma, né, o ditado que usei, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né, de forma externa parecia que a igreja católica, ali no século XVI, ao longo da Idade Moderna, que ela estava ajudando as pessoas, e pelo contrário, na verdade ela estava chafurdando numa lama, né, e foi por este motivo que houve a necessidade de uma reforma religiosa. No caso da reforma anglicana, o Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, ele
se apaixonou, ele era conhecido, né, por ter vida boêmia, como a maioria dos monarcas absolutistas, né? E também ele se apaixonou por uma dama de sua corte, que era Ana Bolena, filha de Sir Thomas Bolena, só que o Henrique VIII já era casado com a princesa da Espanha, que havia se tornado rainha da Inglaterra, Catarina de Aragão. Só que ele teve uma filha com ela e tinha uma necessidade absurda de ter um filho homem, porque ele acreditava que somente um filho homem é que levaria, né, o seu nome, que era da dinastia Tudor, adiante, o seu reinado adiante. O que é que acontece? O Papa Clemente VII, na época, ele se recusa a anular o casamento do Henrique com a Catarina de Aragão, e o Henrique VIII falou: ok, já que a igreja não se submete aos meus encantos, né, ou aquilo que eu estou mandando, ele rompe com a igreja católica e funda uma nova religião, que é a religião anglicana. As bases da religião anglicana são muito semelhantes às bases da religião católica, com exceção de que na igreja anglicana a autoridade máxima é o rei e na igreja católica a autoridade máxima é o papa. Ao perceber este tipo de situação e ao perder um número grande de fiéis, aí sim a igreja percebe a necessidade, né, de se reformar, que aí vem a contra-reforma ou reforma católica. E aí nós temos, né, a criação dos seminários, dos colégios de formação para os padres, a criação da Companhia de Jesus, que são os jesuítas, né? Perdemos fiéis na Europa, mas podemos conquistar novos fiéis nas Américas, né? E aí começa a catequização indígena. De tempos em tempos, as religiões têm uma necessidade muito grande de se reformar. Só que a função da religião é ligar o homem a Deus, como o próprio nome diz. E nós também temos a necessidade de nos reformar. Reformar o nosso comportamento, reformar as nossas atitudes, o modo como nós pensamos. Não adianta nada nós condenarmos, como o Evangelho trouxe muito bem, a prática de alguém e fazer uma coisa ainda pior. A história, há uma frase muito interessante que diz que a história se repete, né? Seja como exemplo ou como tragédia. Que seja para todos nós muito importante aprender com os erros do passado, porque são os nossos próprios erros, né? Nós reencarnamos várias vezes para poder melhorar. Então, vamos buscar aprender com tudo aquilo que a história já nos trouxe como exemplo, né? Que nós podemos hoje estudar e entender e, acima de tudo, mudar, né? Trazer um contexto novo e muito melhor para todos nós. Hoje eu vou encerrar o vídeo com a leitura de um último trecho que eu achei sensacional. E diz o seguinte: a crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, de dizer calúnias e de fazer mal ao seu próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Está aqui, gente, nas palavras de Jesus, precisa estar na nossa vida, no nosso comportamento. Um beijo para vocês, espero que estejam todos bem. Até a semana que vem no nosso próximo vídeo.